Oi gente, boa noite, tudo bem? Conforme prometido, nosso vídeo aqui de revisão para a prova, tá? Para vocês não procurarem uma videoaula no YouTube que seja de nível médio, por exemplo, tá? Então, eu vou fazer esse vídeo meio rápido, porque eu não sei qual é o tamanho do arquivo que eu posso upar lá dentro, né, do Marisa 3.0, mas já vou disponibilizar para vocês. Então, de acordo com a nossa lista, nós tivemos 6 exercícios, né, dos quais 5 são de ondulatórias e de eletricidade. A eletricidade é muito fácil, né? Já vamos discutir ele no final, mas ele é muito fácil. Então, assim, gente, o que você precisa saber para sua prova? Nós temos duas coisas. As naturezas da onda, né? Ela só tem duas, não tem outra. Mecânica e eletromagnética, das quais as ondas mecânicas só podem ser propagadas em meio material. Ela não se propaga no vácuo. E a onda eletromagnética, que ela, sim, não necessita obrigatoriamente de um meio material para se propagar, tá? Ondas mecânicas, gente, elas podem ser longitudinais ou transversais. Não precisa ter esse detalhe não, só se você quiser dar uma resposta muito mais completa, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. As ondas longitudinais, por exemplo, o som, ele se propaga na mesma direção de vibração. Imagina que eu tenho uma mola, ela vai vibrando e o som também vai se propagar nessa direção. Agora, quando eu pego uma corda e faço esse movimento, a vibração está de cima para baixo e a onda se propaga no sentido perpendicular a ela. Onda eletromagnética sempre vai ser transversal, tá? Ela nunca vai ser longitudinal. E a onda ela possui alguns elementos, não sei se vocês lembram, os mais importantes. Crista, vale, amplitude e comprimento de onda. Crista, ponto mais alto da onda. Vale, ponto mais baixo da onda. E o vale fica entre duas cristas. Uma crista também fica entre dois vales. A amplitude está associada com a intensidade do som. O que é amplitude? É o do ponto médio até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo da onda. Super simples. E o comprimento de onda? Distância entre duas cristas ou dois vales subsequentes, tá, gente? Tem que ser um depois do outro. Você não pode pegar o primeiro e o terceiro, por exemplo. Aí não é um comprimento de onda, tá? Tem que ser obrigatoriamente entre um e o próximo. Beleza? É importante que você saiba desenhar isso, tá? Tem aí no gabarito no site, você pode dar uma olhada. Você vai perceber que eu tive que fazer um ajuste ali, né? Porque a onda que eu consegui capturar com a melhor resolução da internet não condiz com o exercício número 2, tá? Então eu fiz uma observação ali embaixo, né? Você vai perceber que A e B são cristas, C e D são vales, a distância entre A e B são lambdas, né? E a amplitude também pode ser representada para baixo, não necessariamente só para cima. Depois disso, nós demos uma ênfase um pouco maior, né, para as ondas eletromagnéticas, né? Comprimento da luz, espelhos, né? E o que nós falamos muito em sala? Sobre dois espelhos. O plano é simples, ele vai formar uma imagem uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Só que ela vai ser revertida. Lembra aquele giro de 180 graus? Por isso que a ambulância está escrito ao contrário no capô dos veículos de emergência. Tá? Ambulância, polícia, resgate, qualquer coisa assim. Agora, nós temos outros dois tipos, o côncavo e o convexo. O côncavo ele forma uma infinidade muito grande de imagens, que vocês vão ter isso como tratamento muito mais específico no segundo ano do ensino médio. A questão é, o que nos interessa do côncavo? Uma imagem específica, uma imagem virtual, que ela se forma atrás do espelho, maior e direita. Ele é usado aonde, gente? Em espelhos de maquiagem, porque você consegue enxergar melhor os detalhes, fazer uma correção, né, ou até mesmo fazer uma maquiagem diferente, né? As meninas são mais familiarizadas com esse espelho. Já o convexo, ele é um pouco diferente. Ele só forma um tipo de imagem. Que tipo? Virtual, direita e menor. Ou seja, o campo de visão ele é ampliado, mas para isso a imagem tem que ser menor. E isso é um problema, gente, porque os retrovisores dos nossos carros, eles são espelhos convexos. Alguns carros têm até um aviso, né? Cuidado, objetos nesse espelho estão mais próximos do que ele parece. E de vez em quando isso causa alguns acidentes de trânsito. Diminuiu muito? Sim, porque esse espelho reduz muito o ponto cego, né? Mas ainda assim algumas pessoas não têm muita noção de espaço e acaba tendo esse problema. Mas o que interessa?
por que você usa um retrovisor? Você tem que saber, né, que o espelho convexo só forma esse tipo de imagem e é por isso, né? Esse espelho também é usado em garagens, né, para quando você não tem visão de alguma coisa, ou em ruas muito movimentadas, que você também não consegue ter um alcance de visão muito grande. Então, você só olha para o espelho para saber se está vindo o carro ou não. Não se baseie pela imagem se ele está perto ou longe por aquilo. Só tem que saber, está vindo ou não está vindo, para ficar mais fácil para você, tá? Depois disso, nós falamos também sobre as características fisiológicas do som. São 3, tá, gente? Quais são? Timbre, intensidade e altura, tá? A altura, gente, é o que define se o som é grave ou agudo, né? As provas aí de exames externos costumam colocar ela como se fosse o volume, tá? E não é. A altura é som grave e som agudo. Som grave, frequência baixa, som agudo, frequência alta, beleza? Depois nós temos a intensidade, tá? Está associada com a energia do som. É um som, literalmente, o volume alto e o volume baixo, tá? Um som muito intenso pode causar até desconforto. O limiar da nossa dor aí é um dos 120 decibéis. Acima disso, nós já temos dor de ouvido por causa do barulho. E o timbre, que na minha opinião é o mais importante, que permite nos distinguir, né, quais são os instrumentos que estão dando a mesma nota. Um piano, uma guitarra, um violão ao mesmo tempo. O dó do piano é uma coisa, o dó da guitarra com distorção, por exemplo, é outra, e o dó do violão é outra. Tá? Isso se chama timbre. E o que mais sobre ondas sonoras? Elas precisam de um meio para se propagar, né? Sem isso a gente não ouviria nada. Então aqueles filmes lá que tem guerras, né, e coisas do tipo, eles não estão fisicamente corretos, tá, gente? A gente sabe que são efeitos sensacionais para isso, mas entenda que isso é verdade, tá, gente? Não há som no espaço, tá bom? E, para finalizar, o que nós temos? Materiais condutores e não condutores. É muito simples, gente. O que é um material condutor? É aquele que tem muita carga disponível, né? Muitos elétrons livres para passar de um corpo para o outro. E quem são esses materiais? Os metais. Tá? Os metais, eles têm umas características muito bacanas de condução. Tá? Não estou dizendo que outros materiais não possam ser, não é isso. Mas os bons condutores possuem um grande número de elétrons disponíveis para passar de um corpo para o outro. Nós vamos estudar isso mais a fundo quando nós formos estudar corrente elétrica. Os mal condutores significa que eles não têm esses elétrons? Não, não significa isso. Só que o que acontece? Quando a gente quer tentar fazer um isolante, né, também conhecido como dielétrico, um isolante, conduzir eletricidade, nós temos um grande problema aí. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem que fornecer tanta diferença de potencial para ele que a gente acaba destruindo o objeto antes mesmo que ele consiga, né, conduzir essa energia, tá? Essa eletricidade. Então, gente, ficou claro a questão de condutores e não condutores? Eu acho que é só isso, é muito simples. A chance que vocês têm a chance de vocês irem bem na prova é gigantesca, tá? Não tem uma conta. Pessoal que está com medo de matemática, fique sem medo, faça a prova tranquilo, que nós vamos ter uma boa nota, tá bom, gente? Um abraço para vocês, desculpa a demora para postar o vídeo, mas foi o tempo que eu tive, tá bom? Uma boa prova para vocês, prometo devolvê-la assim que eu conseguir recebê-las e conseguir corrigir. Até mais!